bom ficar claro para todos vocês, porque o combo rural não se resume apenas ao georreferenciamento, tá? O combo rural, como o próprio nome já diz, o combo rural é o combo de serviços que o imóvel rural precisa para ele estar regular, né? Para ele estar regular. Então, e poucos têm esse conhecimento, e prestem muita atenção, pessoal, que é muito importante vocês saberem o que é um imóvel rural totalmente irregular. O imóvel rural totalmente irregular é um imóvel rural que ele tem CCIR, que é o cadastro, o certificado de cadastro rural junto ao INCRA, que é o CPF do imóvel rural. Qualquer pessoa pode fazer esse CCIR, inclusive o próprio proprietário pode fazer. Lá você coloca as informações de produção do imóvel. Lá indica se seu imóvel rural é produtivo ou não, que é um cadastro obrigatório para todo imóvel rural, declarado anualmente, ou seja, tem recorrência nesse cadastro. Um outro cadastro que compõe o combo rural, que é obrigatório para todo imóvel rural estar regular, é o ITR, o Imposto Territorial Rural. Não tem o IPTU, que paga ali da área urbana, daquele imóvel urbano. Pois é, o da área rural é o ITR, Imposto Territorial Rural, que é vinculado à Receita Federal, que é o órgão gestor desse imposto, né? Então, todo imóvel rural precisa declarar o ITR. Ele precisa ter declarado aí os últimos 5 anos daquele imposto. E o ITR, você coloca as informações ali, as informações ambientais, coloca as informações de uso do imóvel. E quem é que pode declarar o ITR? O próprio proprietário rural pode declarar o ITR, ou seja, você também pode declarar o ITR. Ele é obrigatório para todo imóvel rural e precisa ser declarado anualmente. Ok? Então, eu falei de CCIR e ITR, que você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Tá? Um outro cadastro que é a vinculação do imóvel rural, que é a vinculação do CCIR com o ITR. Né? Essa vinculação aí, que é o chamado cadastro do CNI, que agora, 31 de dezembro de 2021, pessoal. Essa informação aqui que vocês precisam ficar ligados. 31 de dezembro de 2021, acabou. Quem não tiver o cadastro do CNI, que eu estou falando aqui, que qualquer um de vocês podem fazer, que é a vinculação do cara que tem CCIR com o que tem ITR. Quem tem ITR e não tem CCIR vai precisar fazer. Quem não tem, vai precisar criar e fazer essa vinculação, que é o cadastro do CNI. Essa vinculação que é obrigatória, 31 de dezembro de 2021. Instrução normativa aí. As áreas acima de 50 hectares tem que ter esse vinculação no CNI. Senão, está pendente, o imóvel rural vai estar pendente no INCRA e na Receita Federal, ou seja, o proprietário de imóvel rural não vai conseguir fazer muita coisa se ele não tiver o CNI. Então, bateu 31 de dezembro de 2021, travou, meus amigos. O mercado aí, ó, quem faz vai pegar todo mundo que vai travar. Ele não vai conseguir fazer nada, vai procurar quem faça. Então, por isso que é muito importante você tentar entrar nessa última turma no combo rural para você aproveitar essa demanda que vai bombar aí. Já está aumentando, né? Mas 31 de dezembro, quando travar, aí que eles vão começar a procurar, né? CCIR, ITR, CNI. Cadastro Ambiental Rural. Cadastro Ambiental Rural. Um cadastro obrigatório para todo imóvel rural. Tá? Obrigatório. Todo imóvel rural tem que ter o cadastro ambiental rural. Santiago, mas tinha prorrogação, teve prorrogação, mas hoje não tem mais prazo, não tem mais prorrogação. Se o imóvel rural não tem o cadastro ambiental rural, ele está irregular. Se tem, está errado, ele está irregular. Então, o imóvel rural precisa ter o cadastro ambiental rural. Na maioria dos casos, o próprio proprietário rural pode fazer. Até o próprio Ministério do Meio Ambiente colocou aí, né, funções ali para aquele proprietário de imóvel rural poder fazer. Mas, em alguns casos, precisa de um responsável técnico aí nas grandes propriedades. Tá? Então, na maioria dos casos, também pode fazer o CAR. Tá? Qualquer pessoa pode fazer. Lógico que todos esses precisam ter o conhecimento. Você precisa saber fazer. Você precisa saber fazer. Né? E aí eu entro ali no ADA. O Ato Declaratório Ambiental, que é o que? Quando você ali vai declarar o imposto territorial rural do seu cliente, você coloca as informações ambientais. Para você ter o abatimento desse imposto aí de até 100%, você tem que fazer o cadastro que se chama ADA, o Ato Declaratório Ambiental, que é junto a um outro órgão, que é junto ao IBAMA. E você pode fazer isso, não precisa ser engenheiro, não precisa ser técnico para fazer o ADA, você precisa saber fazer. Tá? Então, eu já falei aqui desses 5 cadastros,
que eles são necessários para regularizar o imóvel rural, né? ITR, CCIR declarado anualmente. O CA tem que ser feito, qualquer mudança precisa também retificar, né? O ADA anualmente. E a maioria deles você também pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, precisa saber fazer. E aí eu entro no georreferenciamento que eu falei. Então, o imóvel rural, que é totalmente regular hoje, e aí vocês devem estar se perguntando, rapaz, é muito difícil ter um imóvel rural assim. Pois é, pessoal. É muito difícil. Talvez vocês nem conheçam todos esses cadastros que eu estou falando aqui. Talvez conheça um ou outro. Imagine aquele proprietário de imóvel rural, né? Imagine aquele proprietário de imóvel rural. Então, eu falei, o imóvel regular hoje precisa de CCIR, de ITR declarado anualmente, CCIR, ITR, precisa do CNI, dessa vinculação, precisa do cadastro ambiental rural, precisa do ADA, o ato declaratório ambiental, precisa ter o seu georreferenciamento ali do imóvel rural, planta, memorial descritivo, ter a responsabilidade técnica daquele profissional que fez o georreferenciamento. Se for acima de 100 hectares, precisa estar certificado junto ao INCRA, ou seja, aquele georreferenciamento está na base do INCRA ali no sistema de gestão fundiária, aquele profissional que fez o georreferenciamento, né? Se ele for credenciado, ele pode fazer isso. E tudo isso averbado na matrícula do imóvel, registrado no cartório de registro de imóveis, né? Então, quem tem posse hoje está irregular, ele precisa ter matrícula registrada no cartório de registro de imóveis. Ou seja, isso que é o imóvel rural regular. E aí o perfil 3, né, Matheus? Está totalmente relacionado com isso que a gente está falando aqui, né? Com as parcerias. Né? Mas você que é perfil 2, talvez você esteja pensando assim, eu já ouvi falar, eu faço o K, eu faço o ITR, tá? Eu faço o CCIR, né? Eu faço isso aqui, eu faço aqui, já ouvi falar. Né? Então, você muitas vezes indica outro profissional, né? Muitas vezes aquele cara que faz o K, né, Matheus? Ele indica outro profissional. Né? Não, eu vou passar aqui para fulano. E ele está deixando dinheiro na mesa, né? Então, você que é perfil 2, né? Você que faz, por exemplo, crédito rural, né? Você, regulação fundiária não é comigo, não. Eu vou passar aqui para fulano. Né? Ou seja, você pode empreender nessa área também, entender tudo isso e fazer as parcerias devidas, ou então você mesmo executar grande parte desse cadastro. Tá? Então, pode ser um negócio para você a regulação fundiária, e não você apenas indicar aqueles outros profissionais. Né? Por isso que é uma oportunidade você entender de tudo isso. Então, você que é perfil 2, geralmente deixa dinheiro na mesa, como o perfil 1 também deixa, né? Deixa dinheiro na mesa e não oferece esse combo de serviço. Né? Não oferece esse combo de serviço.